Obrigado, Nilson. Dá para escutar aí? Para mim é um prazer imenso estar aqui em Sobral e com vocês, mesmo com a plateia, como você diz, diminuída, mas o importante é a qualidade, né, que a gente vai poder colocar, né? Essa apresentação ela é feita da seguinte forma, né? Eu tenho uma discussão, que é uma discussão onde eu busco olhar, né, como antropólogo, entender as etnografias visuais, né, entender de que forma elas são representadas ou entendidas pela população ou pelas pessoas, né, e uma discussão a partir da antropologia visual, né, de determinados conceitos que aparecem, o que vai aparecer nessas etnografias, né? E aqui, como base da discussão, é esse filme aqui. É um filme, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de assistir. É um filme realizado já há algum tempo atrás, né? Que se chama O Rato do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. É um filme de Paulo Caldas e Marcelo Luna, né? E o filme foi realizado em 2000. Então o filme tem 19 anos. Né? É um filme que tem 19 anos. Né? Foi filmado em Recife, na periferia de Recife, né? Em um dos bairros, né, da periferia de Recife, e conta a história de personagens desse bairro, né? Ou conta a história de personagens da periferia. E a partir dessa discussão, né, vamos dizer assim, da proposta, não só a proposta visual do filme, mas o que ele propõe, né, como informações etnográficas, né, e aqui a gente, quando fala de informações etnográficas, a gente situa essas informações em um determinado contexto. Então já não estou pensando essas informações tais como elas aparecem para mim como antropólogo, né? Mas eu penso elas situadas, portanto elas são situações etnográficas, tá? Então o filme ele apresenta para nós situações etnográficas aonde, né, a realidade ou as transformações sociais, né, aparecem também. Então a discussão que eu vou fazer é essa com vocês, tá? E me interessa muito, porque eu já mostrei esse filme em diversas situações, né? Já mostrei em sala de aula, já mostrei em bairro, já mostrei na periferia, né? E também provocando uma discussão onde a gente pudesse tentar entender ou ver se realmente, né, essas imagens, essa construção dessa narrativa imagética possa dar elementos para um debate mais inserido dentro da realidade. Tá? Não sei se está dando para escutar aí, tá? Ok. Então, essa é da maneira como eu vou dividir em 3 momentos. Esse primeiro momento eu vou contextualizar. O segundo momento eu vou discutir alguns conceitos que essas situações etnográficas, né, trabalhe ou questione, né, tanto no campo da antropologia como também no campo da sociologia, né, e por fim a gente vai tentar analisar um pouco alguns aspectos relacionados ao filme. Ok? Então, se a gente pensar em termos do tempo, né, desses últimos anos, né, nós vamos perceber, né, eu estou falando um pouco da realidade de Recife, mas também da realidade aqui de Sobral, pode até coincidir, né? Nós vamos ver que as telas do cinema, as telas da televisão, a realidade social, né,
da periferia, ela entra na televisão, ela entra nos cinemas, né? E elas passam a ser parte, né, de uma série de ações. Se a gente olhar, por exemplo, nessas 2 últimas décadas, nós vamos encontrar vários filmes que retratam essa realidade, né, que a gente vai olhar, que é uma realidade urbana, né, bastante urbana, mas dentro com um olhar do que nós chamamos de periferia, né? Ou a urbanidade, né, se tornando parte também da periferia, e a periferia, vamos dizer assim, olhando essa questão da urbanidade, né? Se vocês olharem em termos dessas últimas décadas, nós vamos perceber que essa ideia de favela, inclusive uma ideia colocada pela própria televisão, tá? Pela própria TV e pelas novelas da Globo, a ideia de favela, ela vai sendo, pouco a pouco, sendo construída a partir das imagens. Quer dizer, nós vamos ter uma ideia de favela, que é uma ideia de favela produzida pelas televisões, ou pelas novelas, tá? ou pelos realizadores dessas produções visuais, ou dessas narrativas visuais, ou o que eu chamo, né, dessas etnografias visuais. Né? Então, a gente tem hoje, no momento, né, na nossa cabeça, no nosso imaginário, alguma ideia de favela, mas elas foram construídas a partir de uma narrativa imagética. Né? Quer dizer, uma narrativa de imagens coloca para nós uma ideia, e aí nós vamos ter essa noção a partir dessa realidade que a gente se coloca. Isso é um elemento muito forte, e a gente vai perceber que grande parte dos filmes que nós temos hoje na televisão, né, ou que passam na televisão, mostram essa realidade, que a gente vai chamar de periferia. Quer dizer, é a periferia, né, o que não é o centro, considerado, né, as ideias, vamos dizer assim, chaves de uma urbanidade, mas é a periferia que vai ocupando o espaço do que seria dessa urbanidade. Né? O exemplo clássico, né, que a gente pode usar como exemplo, se a gente perceber que nós sabemos, né, e a gente vai entendendo, né, essa realidade a partir de situações bastante interessantes, tanto do ponto de vista antropológico quanto do ponto de vista sociológico, que são certos lugares periféricos, mas que ocupam certos espaços, vamos dizer assim, centrais de uma urbanidade construída nesses últimos 20 anos. Né? E aqui eu só queria colocar um exemplo, talvez vocês conheçam, já estiveram lá, o que se chama o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Né? Não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer ou de ir lá. Né? Eu estive 2 vezes lá porque me interessou, nesse Complexo da Maré, me interessou as formas como aquela população daquele com a ideia de museu. As narrativas que a gente pode olhar, as narrativas antropológicas dessas situações etnográficas, né, tem ele na representação virtual e, em geral, o uso da fotografia se faz presente. De fato, o uso da ferramenta imagética, de colocar as imagens, esteve sempre presente entre os antropólogos que se incumbiu a fazer registros visuais das culturas, em geral, registros visuais de culturas em vias de desaparecimento. Quer dizer, nós vamos agora registrar a imagem porque essas culturas vão desaparecer. Certo? E muitas vezes é o que a gente chama de uma antropologia das perdas. Né? Vamos registrar, antes que desapareça, nós vamos registrar. E, geralmente, se a gente olhar muitos
das atividades, principalmente na segunda metade do século passado, nós vamos encontrar a câmara, né, a imagem, né, junto com relatos antropológicos, relatos, né, que são colocados de uma forma de perdas. Né? Então, essa realização de imagens ficou sempre associada a o que eu estou chamando de uma necessidade de documentação sobre o outro. Tá? Quer dizer, no caso, as imagens, elas fazem parte, né, do que eu chamei, né, fazem parte de uma etnografia visual, mas é de uma etnografia visual situada em relação ao outro. Quer dizer, são um conjunto de imagens sobre o outro, tá? Sobre essa ideia que nós temos de autoridade, é que nós vamos documentar, tá? Documentar com fotografias, com imagens. Tá? A outra, então, atualmente não se trata de um simples registro visual, né? Ou um simples registro do ato de documentar, né? Mas sim uma análise das realidades enfocadas que tem a imagem em movimento como parte importante desse processo de produção antropológica. E aqui eu estou usando, né, evidentemente eu estou situando, né, a partir, né, de elementos teóricos, né, de como nós vamos trabalhar, estudar, perceber esse outro através de uma narrativa. Como nós vamos perceber, né, uma antropologia do outro, né, a partir de narrativas visuais. Vocês estão olhando aqui o filme, certo? Evidentemente, eu vou convidar todos vocês, né, a assistirem o filme, não hoje, não agora, é um filme longo, né, mas são essas imagens, né, que me fez trabalhar nesse texto que eu estou lendo para vocês. Na minha pesquisa antropológica, a partir dessas imagens, e não só essas imagens, mas também a relação dessas imagens com situações específicas em determinadas situações. Tá? Quando eu passei essas imagens, quando nós assistimos conjunto com um grupo de pessoas, tá, que fomos discutir essas questões sobre a violência urbana, tá, é muito interessante, porque essas imagens, mesmo que seja um filme que foi exibido em diversos cinemas, né, nos cinemas nacionais, e que foi exibido também em determinados festivais e faz parte hoje, inclusive, de elementos importantes pedagógicos numa produção de saber ou numa produção relacionada a alguma outra disciplina, sobretudo a uma disciplina onde discute essas realidades da sociedade ou das diversas cidades. Essas elas vão colocar, né, elementos para um debate, e não só um debate assim, não é um debate aéreo ou fora da realidade, é um debate situado naquele local, porque ao olhar essas imagens nós vamos perceber realidades semelhantes, tá? Se torna quase como se fosse um espelho para nós que estamos assistindo, porque nós vamos nos perceber também dentro dessa situação. Né? Rapidamente, né, o filme vai discutir um personagem, né, e é um personagem que é um justiceiro, né? Baseado não, as pessoas são reais e as pessoas realmente conhecem a pessoa, né, conhecem o justiceiro, né? Numa localidade próximo da realidade, na Grande Recife, que é uma municipalidade, um município que chama-se Camaragibe, que é colado a Recife, né? Muito próximo dessa realidade. E a discussão é sobre esse justiceiro, tá? Tudo que se passa ao entorno, né, dessa ideia de fazer justiça com a própria mão. Tá? Então, quais são os determinados fatos? Então, o filme mostra, né, não só
a ação ou as palavras desse justiceiro, mas mostra as pessoas discutindo esse ato de fazer justiça com a própria mão. Bom, eu estou dando apenas fazendo alguma ideia para que vocês realmente possam assistir o filme, né? E aí me interessa muito os comentários de vocês. Um outro ponto, né, ainda nessa primeira parte, né, que eu acho que ela se torna importante e a gente tem que apontar, né, como significativo no nosso momento histórico no qual nós estamos vivendo, é que nós chamamos, e vocês estão cansados de escutar, né, que é a tecnologia. Né? As TIC, não sei se já ouviram falar, TIC, sabe o que é? Né? Tecnologias de Informação e Comunicação. Né? Então, a tecnologia, né, e as tecnologias digitais, né, nós, como antropólogos, tá, dentro desse campo que nós estamos chamando hoje de campo disciplinar da antropologia, que nós estamos chamando de antropologia visual, nós discutimos, né, a produção, e existe também uma produção acadêmica sobre essas tecnologias, tá, essas tecnologias digitais. Tá. Então, nós vivemos hoje momentos diferentes e uma relação muito maior, tá, com a imagem e movimento. Nós podemos afirmar que a sociedade tem uma relação cada vez mais forte com a imagem, e essa imagem já faz parte do cotidiano das pessoas. Aproximamos as outras pessoas que vivem em outras partes do mundo e, dessa forma, a troca de material imagético já se faz em tempo real. Hoje, qualquer antropólogo, né, pode ter acesso às tecnologias audiovisuais, ampliando o uso na sua produção acadêmica. Quer dizer, nós utilizamos essas tecnologias também, no caso, para a investigação antropológica. Nesse sentido, né, o interesse, e aí vem a nossa preocupação como um antropólogo que trabalha no campo da antropologia visual, seria entender, né, compreender esse outro, né, não tem mais nesse sentido, o interesse em entender o outro não se limita mais apenas em espaços de uma antropologia escrita, pois inclui também o crescente número de festivais e mostras onde a imagem se torna central na produção sobre o outro. A própria imagem produzida é parte dessa análise. Tá? E não só olhando do campo da academia, mas também olhando do campo social, nós temos hoje, tá, a quantidade de imagens que nós produzimos. Né? Nós estamos com os nossos telefones celulares produzindo imagem. Tá? E a gente produz imagem a todo tempo, a toda hora. Né? E essas imagens fazem parte do nosso cotidiano. E ao produzir essas imagens, nós estamos, de uma certa forma, reproduzindo o nosso olhar. E quando nós reproduzimos o nosso olhar, nós reproduzimos sobre aquilo que nós pensamos sobre o outro. Quer dizer, quando nós fazemos uma fotografia de uma determinada situação etnográfica ou de uma determinada situação, nós estamos procurando mostrar para o outro aquilo que nós estamos reproduzindo, aquilo que nós estamos vendo. Então, se a gente for olhar o nosso Facebook, a quantidade de imagens que nós produzimos, nós, na realidade, nós temos uma análise. A gente pode ter uma análise, né, sobre como essas imagens não só são produzidas, mas quais são os interesses em reprodução que nós temos. Então, isso é muito interessante olhar essa questão. E aí eu vou colocar para vocês um exemplo, né, como pesquisador, trabalhando com imagem há muito tempo. Né? Eu estava numa aldeia indígena lá no Amazonas, lá na fronteira com a Colômbia. É uma aldeia indígena de um povo chamado Rupda. Né? Esse povo vive tanto na Colômbia como no Brasil.
né? E nós estávamos nessa grande aldeia, que tinha uma festa, e o chefe da aldeia trouxe uma televisão, trouxe uma antena parabólica, né? E colocou a televisão para que todas as pessoas pudessem assistir. Evidentemente, essa população rúpida nunca saiu daquele local. Então, começou, a partir da televisão, né, de assistir, né, situações urbanas que eram completamente desconhecidas pelas pessoas daquele local. Evidentemente, eu era a única pessoa, né, que podia fazer esse tipo de tradução, porque, de uma certa forma, o antropólogo também é um tradutor cultural, né, em última análise. Né. Muitos deles vieram perguntar para mim, depois de assistir uma novela que estavam gostando, né, e vieram perguntar a respeito de como é que as pessoas viviam naquelas cidades. Né. E uma das perguntas que me marcou profundamente, né, foi de um índio que chegou comigo, né? Evidentemente, foi fácil para mim, porque essa língua indígena eu falo e posso compreender e posso também discutir nessa língua que faz parte do conhecimento que eu tenho. Ele chegou comigo, talvez, né, chegou comigo e fez uma pergunta, né, uma pergunta que parecia ser muito séria e que, para mim, eu percebi uma outra coisa. Para vocês verem, a produção da imagem, ela leva a despertar determinadas questões. Da mesma forma como vocês estão vendo esse filme aqui. Evidentemente, não tem nenhum som, vocês só estão vendo a imagem. Mas, com certeza, algum som, né, vai aparecer na cabeça, porque são realidades que vocês conhecem, vocês já viram. Né? Naquela situação dessa aldeia indígena, eu estava com um grupo que nunca tinha estado numa cidade e estava assistindo uma novela. Né? Eu acho que a novela era uma novela bastante conhecida de vocês. Tá? Eu me lembro porque eu assisti alguns episódios dessa novela, não assisti todos, né? Que era uma novela chamada O Roque Santeiro. Tá? Naquela ocasião, uma novela já antiga, né? Para vocês verem que eu estou me remetendo a um fato também já faz algum tempo. Esse índio chegou comigo e disse: Renato, explica uma coisa. Eu estou vendo aqui essas casas desses brancos e dessas pessoas que vivem lá na cidade. Agora explica para mim, essas casas têm telhado? Aí eu fiquei assim, como é que eu vou responder? Tem telhado essas casas? Por quê? Realmente eu fui perceber depois que a novela, toda a novela, todo o capítulo inteiro da novela, é feito no interior de casas, de vez em quando mostra uma rua, né? Mas ao se referir, não tem um grande ângulo mostrando, olha, a casa tem telhado. Então vocês podem passar o capítulo todo e não assistir, não ver o telhado da casa. Né? Então a gente percebe que essa realidade que é passada através das imagens são realidades fragmentadas, são realidades que elas têm um recorte. E esse recorte é muito importante, porque, vejam bem, a ausência é que vai mostrar o significado da coisa. A ausência do telhado faz refletir sobre a moradia do outro. Como é que deve ser essa moradia? Então nós temos que pensar que quando nós fazemos um recorte, porque na realidade o que é uma câmera? Né? Ele sabe muito bem que é uma câmera, ele vai ter que me enquadrar na câmera. Ele está me colocando aqui, né? Ou ele vai me colocar todo na câmera, ou ele vai focar só um pedaço de mim. Mas no momento que ele está enfocando, ele está tomando decisões, sobre como me representar. Então, todos nós que fazemos fotografias, que utilizamos as câmeras, nós tomamos decisões. E essas decisões dependem muito da maneira como eu entendo o outro, ou como eu quero representar
o outro. Né? Então, nós vamos tem vários exercícios que a gente pode fazer, né? Ou mostrar, né, determinadas imagens que correram o mundo, mas que na realidade elas fazem parte de um contexto maior, mas elas foram recortadas para dar a entender, para representar aquilo que se queria realmente colocar. Então, no momento que eu recebo essa pergunta, né, desse indígena, e que me diz, né, me explique, tem ou não tem telhado na casa onde vocês vivem lá na cidade? Né? Então, é uma pergunta seríssima, é uma pergunta muito séria, porque é a maneira como a Rede Globo representa as moradias ou as residências, tá, para os outros. Tá? E como é que nós podemos entender essa realidade, né, dessa vivência. É um exemplo bastante simples, mas é um exemplo que coloca uma discussão imensa sobre a ideia de representação, sobre o conceito de representação. Né? E aí nós estamos a fundo dentro desse campo da antropologia, que nós chamamos de antropologia visual, onde o conceito de representação é central na discussão de qualquer imagem. Tá? Quando eu utilizo esse filme na minha sala de aula, né, juntamente com os meus alunos, eu tenho sempre, toda vez que eu mostro o filme, eu tenho discussões imensas sobre determinados ângulos que não é a outra sala que vai dar. Então, o filme, né, pelo fato de ter essa fragmentação no olhar, né, ou nos quadros, ou nessa narrativa, vai possibilitar com que as pessoas, as crianças, os jovens, possam, né, ampliar a discussão. Então, das vezes que eu passei, em determinadas cenas, eu tenho 3, 4, né, exemplos de interpretações que não são as mesmas, mas a cena é a mesma. Quer dizer, a mesma cena, você tem a mesma cena, mas o que as pessoas assistem, né, assistem essa mesma cena. Mas, na realidade, o que elas interpretam, o que elas compreendem, né, são questões que, evidentemente, está presente na cena, mas são questões que podem ser completamente diferentes de um determinado grupo. Tá? E se for de um grupo social distinto, nós vamos ter ainda interpretações mais interessantes, né, quando se trata, sobretudo, desse filme. Certo? Tinha uma outra questão, mas eu vou colocar aqui essa questão porque eu acho que é fundamental, sobretudo quando nós trabalhamos com grupos sociais e que a gente quer entender. Né? Eu falei logo no início, falei da ideia de periferia. Tá? Falei da ideia de periferia. Né? E o termo periferia é um termo completamente generalizado. Tá? Quando eu falo periferia, eu acho que vocês entendem exatamente o que eu estou querendo dizer. Mas foi um termo que surge quando esse termo periferia? Ele surge, né, ainda no início dos anos 90, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a ideia de periferia. Né? E foi amplamente desenvolvido, né, tanto no âmbito das ciências sociais, desencadeando um fenômeno que se refere a uma cultura e uma economia específica, né? Ela está naquela ideia de uma oposição do morro, no caso do Rio de Janeiro, né? Do morro e do asfalto. Né? A ideia do morro e do asfalto está presente, né? E nós vamos perceber toda uma narrativa antropológica sobre o morro e sobre o asfalto, né? E aí a gente vai perceber de como essa ideia de periferia ela está sendo enfatizada, né? Isso é exatamente no sentido de mostrar uma distância, né? E aqui nós vamos dizer, uma distância cultural entre moradores desses espaços urbanos diferenciados, falando-se inclusive de uma cultura própria. E aí a gente pode falar de uma estética da periferia, a gente pode falar de uma cultura da periferia, né? Com a premissa,
não só para os diversos projetos culturais que são desenvolvidos nesses espaços. Então, a partir dessa singularização da população da periferia, surgem tais projetos buscando enfatizar esses aspectos culturais. Tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, não só na nossa disciplina da antropologia, nós vamos ter vários aspectos, tá, que são enfatizados a partir de um olhar acadêmico, né, de um olhar de estudo, direção de estudo sobre o que se quer estudar. Né? E aqui tem um autor que eu acho que vale a pena se vocês procurarem para ler, né? E ele fala que é Caio Gonçalves Dias, né? Não é o Gonçalves Dias como é que é, Palmeiras, Minha Terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, é outro Gonçalves Dias. Caio Gonçalves Dias, falando sobre o projeto do que ele chama de solos culturais, né? E aí ele situa esse projeto de solos culturais no Rio de Janeiro, né? E aí ele coloca como sendo, e aí é uma citação dele, né, que é importante reconhecer certas práticas que ocorrem nas favelas do Rio de Janeiro como cultura. Certas práticas que ocorrem, tá, nas favelas do Rio de Janeiro como cultura. Primeiro, a gente precisava identificar essas práticas. Depois, precisava estudar alguns temas de produção cultural para que fossem acopladas a projetos, ações e por aí vai. Nossa intenção era aliar esses dois lados, a dimensão da formação e pesquisa com a dimensão da produção e formação cultural. Né? Então, nós vamos perceber, e aqui eu tenho certeza, né, que aqui em Sobral, né, como uma cidade do porte que é Sobral, né, vai ter também uma periferia e vai ter aspectos, né, culturais específicos em cada periferia, porque essas periferias, esses locais que a gente acha estão no outro lado, do centro, né, em oposição ao centro, produzem cultura, né, e produzem cultura de uma maneira específica que não vai ser a maneira como o pessoal lá de Camaragibe está falando, mas né, certas temáticas podem estar presentes também nessa relação. Né? E esse debate é um debate acadêmico que a gente coloca não só no campo da antropologia, mas é um debate acadêmico que está também na sociologia, né? Ou na área de ciências sociais. Né? E aí é a questão que a gente vai falar, né, sobre a marginalidade. Né? A marginalidade, a ideia de marginalidade, a ideia marginal. Né? Periferia, marginalidade, para explicar as especificidades de uma população. Escreve na ideia da oposição entre acumulação capitalista e miséria. Né? Em outras palavras, a contradição entre a acumulação do capital e a existência de uma superpopulação no subúrbio, né, mostra, né, certas questões hoje atuais para a noção de marginalidade, onde se está preocupado em caracterizar essa população crescente, principalmente na periferia, considerando suas consequências como promoção da miséria e da exclusão social. Nesse sentido, esses teóricos, tá? E aí eu estou falando não só antropólogos, sociólogos e outros, esses teóricos propõem novas categorias sociais para caracterizar o número crescente da população na periferia que é absorvida pelo setor economicamente hegemônico. Né? Então, nós vamos ter uma economia própria na periferia. Né? E nós não temos, tanto nas ciências sociais, elementos suficientes, né, categorias analíticas, que a gente possa definir esse tipo de economia, e nós a incorporamos numa análise que precisaria ser revista em termos do que nós estamos chamando de uma nova interpretação desses fenômenos, que são fenômenos sociais que são antigos, mas que aparecem hoje nesse contexto que lá no início eu falei, uma nova situação etnográfica. Né? Assim,
essas abordagens sobre a periferia, né, acontecem em um debate onde se articula. E aí eu estou falando do ponto de vista, né, dos estudos, não só dos estudos das ciências sociais, né? O que nós chamamos de teoria da marginalidade social. Né? Essa teoria da marginalidade social com uma noção de cultura de periferia, né? E que eu chamo também de uma estética de periferia. Essa estética, ela é própria e ela é visível e ela aparece para nós. Né? Essa cultura da periferia que na realidade seria o que eu falei ainda há pouco, né? A representação da pobreza, dando lugar também a um discurso que reflete a ideia do bem e do mal. Então nós vamos ter hoje, né? No nosso olhar, né, antropológico, nós vamos ter uma discussão do que seria o bem e o mal. Quer dizer, o bem e o mal, né, presente não só a nível do discurso, mas presente a nível da representação visual. Quer dizer, esse filme que vocês estão assistindo por detrás dessa fala, né, seguramente a gente vai perceber essa ideia de bem e do mal. Né? Essa ideia de... Deixa eu desligar aqui que eu não desliguei. Essa ideia de bem e do mal. E aqui eu quero contar um caso para vocês que me... ano 2016, como eu sou um dos poucos, aliás, eu sou praticamente um dos únicos não indígenas que fala essa língua rupda, né? Trabalhei com esses índios já faz muito tempo. O Ministério Público me chamou para eu participar de uma audiência pública em São Gabriel da Cachoeira, onde eu seria o tradutor, né, do que os índios estavam reclamando, né, para o Ministério Público. Então eu fiz a tradução para o Ministério Público de uma série de questões. Nesse dia que eu estava lá, eu estava sentado num barzinho com alguns colegas, e aí vem um indígena dessa etnia, né? Essa etnia vem conversar comigo, né? E ele, para mim não, ele estava completamente bêbado, né? Bêbado, né? E chegou e falou, né? Renato, você chegou, cheguei, está aqui, que bom, papá, né? E disse, né, eu quero lhe perguntar uma coisa, você vai me dizer exatamente o que você pensa, qual é a verdade, Aí ele disse, não, diga, pergunta. E ele perguntou. Ele disse, Renato, a pergunta é essa. O diabo, ele mora dentro do nosso corpo ou fora do nosso corpo? Aonde mora o diabo? Aí vocês imaginam, né, como é a questão. Eu não vou vocês aqui que eu respondi, porque me interessa pensar a questão. Evidentemente, aquela população rupda tem, né, diversas representações e compreensões de tudo. Né? E aonde é que vive o diabo? No nosso corpo ou fora do nosso corpo? Né? Evidentemente, né, era uma questão que estava perturbando, né, aquela população. Né? Da mesma forma que nós vamos ter essa noção de bem e de mal, né, não só visualizada, né, narrada esteticamente, mostrada através do filme, mas também no discurso, no nosso discurso. E nós temos hoje, né, um discurso sobre o bem e o mal, né, que é completamente diferente do discurso do bem e do mal de pessoas que moraram aqui em Sobral no século passado. Então nós temos, nesse momento, uma discussão. E isso se coloca em relação
centro-periferia, subúrbio e centro, né? E essa ideia de marginalidade social, aonde essa situação do bem e do mal, ela é colocada. Né? Então, nós, como antropólogos, né, como sociólogos, nós trabalhamos essas noções a partir também de visualidades. Quer dizer, nós vamos ver, assistir, né, como é que essas questões são colocadas. Né? Isso é uma questão fundamental para se compreender as transformações sociais na periferia. Bom, e aí eu vou passar para uma outra questão, né, que a periferia, né, a periferia convive com uma produção audiovisual consumida tanto pelos moradores do subúrbio quanto pelas pessoas da não periferia. Então, esse lugar de produção, né, de uma estética própria, passa a ser que nós chamamos de um lugar-conceito, né, devido à produção própria de uma imagem trabalhada pela mídia que produz narrativas com significados criados a partir de pessoas de outros lugares. É uma periferia mediatizada, né, visualizada pelas telas da televisão e do cinema e de outros espaços. Os personagens, né, e a estética contidas nessas narrativas tomam um lugar com bastante foco, né, com uma lógica, uma poética e uma visualidade própria por meio dos quais os moradores atuam com uma estética específica definindo o lugar. Então, essa ideia de lugar-conceito, ela passa a ser fundamental para entender hoje determinados espaços, tá? Determinadas situações etnográficas. Tá? Então, hoje, né, existe o conceito da rocinha, ou o conceito da maré. Né? Como é que esses lugares, né, são lugares de periferia, eles se tornam lugares conceito. Se eu estou falando da maré, é maré. A cultura é da maré, não é rocinha. Né? E eu acho que aqui em Fortaleza, como eu posso pensar em outros lugares também no Recife. Né? Então, essa ideia ela se torna fundamental na compreensão desse entendimento sobre a noção de periferia. E aí eu estou trazendo para vocês essa discussão do lugar, né? Tendo em função a ideia de mediatização. Né? Então, a gente procura discutir, né, eu estou tentando, né, colocar para vocês aqui, é que essas narrativas, né, e as estéticas da periferia, não só através do filme que está aqui atrás, do Rápido Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, né, buscando compreender esses aspectos da imagem, da construção das narrativas presentes na produção antropológica, né, sobre e com a periferia em grandes centros urbanos no Brasil. Consideramos que esse filme, aqui eu já estou quase chegando na outra parte, né, considerando que esse filme, em uma razão de uma separação entre a realidade e a ficção, acaba nos levando a rediscutir o maniqueísmo, né, que se impregnou nas análises antropológicas e sociológicas sobre a periferia, e a discutir sobre uma heterogeneidade de situações que se cruzam e se interconectam, formando assim uma nova percepção de espaço de periferia relatada na música, retratada pelas letras das músicas das bandas da periferia. Forma-se, então, um todo justaposto e simultâneo que dá lugar a uma nova percepção e adesão de novas estratégias utilizadas pelas pessoas da periferia para mostrar uma identidade sob o olhar discriminador da sociedade do centro
ou da sociedade do asfalto. Né? Então, essas questões elas se tornam próprias, né? Bem próprias. Então, essa construção, e aqui a gente vai olhar a construção da narrativa do Rápido Pequeno Príncipe, aproxima o que uma autora tailandesa, Minh Ha, falava no início dos anos 90. Assinala fortemente sobre a representação da realidade. E aí vem aquela questão que muitos de nós trabalhamos, né? Que é a questão que nós chamamos de autenticidade. Né? A realidade, a autenticidade da realidade. Né? Tanto em filmes como em produções fotográficas. Estágios narrativas deveriam fugir da tradição do fazer documentários. Em outras palavras, filmes que mostram situações verdadeiras deveriam fugir de um regime de poder. Né? Fugir de um regime de poder, ou como ela afirma, Minh Ha, a verdade, isso é uma citação dela, a verdade encontra-se entre todos os regimes de verdade. A verdade encontra-se em todos os regimes de verdade. A questionar a imagem de uma narrativa factual. O desenrolar contínuo não significa necessariamente defender a continuidade. E o significado não conduz necessariamente à sua mera negação. Verdade, mesmo quando se pega andando, não produz por si mesmo, quer em nome ou em frames cinematográficos e significados devem ser impedidos de chegar ao fechamento de uma outra, ou do que é dito, ou do que é mostrado. Essa discussão é uma discussão muito grande que nós temos na antropologia visual relacionada à ideia de verdade e à ideia de autenticidade. Tá? E aí eu vou contar um exemplo para vocês. Desculpem se eu estou contando só exemplo com os índios, mas são 46 anos que eu trabalho com população indígena e tenho muito exemplo para dar. Né? Uma forma de trabalhar a catequese pelos missionários, tanto evangélicos quanto católicos, né, foi de mostrar imagens ou pequenos filmes da vida de Jesus Cristo. Na língua Hup tem uma Ripahan. Quando eu digo Ripahan, significa que eu estou dizendo que eu sei. Né? E se eu sei, foi porque eu vi. E se eu vi, é porque existe. Certo? Então, se você assiste um filme, todos os filmes, para essa realidade do entendimento Hup, existem. Ou existiram. Então, a realidade, imagem, passa a ser verdade. A imagem passa a ser verdade. Então, uma fotografia, se eu mostro uma imagem, é completamente verdade. Isso aconteceu. Existe na língua um outro verbo, né, que a gente possa dizer que é uma imitação. Aquilo não existiu. Né? Diz eu vi, eu sei, e aconteceu, é verdade. Né? Então são questões que a linguagem vai colocar em contexto, porque a língua ela expressa essa realidade social, ela expressa essa realidade cultural e que vai fazer com que determinadas narrativas, determinados discursos vão se tornar essa noção de verdade. Como todo mundo passou na Globo, aconteceu. A TV Globo, o jornal, deu no Jornal da Globo, aconteceu. Já existe entre nós essa questão que ela é colocada
o filme. Então ele nos apresenta uma outra perspectiva sobre o debate a respeito da estética, do discurso que aparece nas narrativas do bem e do mal. Nessas narrativas, trazendo a ideia, por exemplo, de criminalidade. A ideia de criminalidade de notícias, que a criminalidade também é parte de notícias, notícias de jornais para um público de forma a ser, e ele problematiza essas notícias. O filme problematiza, porque essas pessoas viram, aconteceu nesse bairro, mas a notícia que sai, sai de uma outra situação. Então, o filme, esse filme aqui, no discurso, ele problematiza essa ideia de notícia. Então, se percebe que nem toda notícia aconteceu. Ou notícias que aconteceram, mas que não foram coisas, eventos que aconteceram, mas que não se tornaram notícias. Então, o filme discute para nós, mostra para nós essa realidade da notícia. Então, essa realidade que aparece nesse filme retratam os fenômenos sociais que acontecem naquele contexto, social, visto que esses filmes, e aí a gente pode pegar qualquer outro filme, eles propõem um debate em torno da violência. Nesses aspectos, a periferia é o cenário onde essa realidade ela é discutida. Ela é discutida não só, como eu falei antes, não só com a música, mas também com demandas. As demandas sociais daquele grupo refletem uma necessidade de pensar novas formas de inclusão social. O argumento e a estrutura do filme, qualquer estrutura, a gente pode pensar qualquer estrutura fílmica, ela pode ser também notada. Quer dizer, para nós que trabalhamos, que lidamos, de trabalhar a imagem com as realidades sociais, com as situações etnográficas, a gente percebe que as estruturas fílmicas, elas são não só diferenciadas, mas elas são também, elas dão a possibilidade de a gente compreender de como elas são colocadas. E muitas vezes elas se apresentam de uma maneira até bem complicada. Ao contrário, podem ser descritos bem simplesmente. Aqui, dois amigos com origem pessoais e famílias morando em um mesmo bairro pobre da periferia de Camaragibe, na região metropolitana de Recife, mas que tem trajetórias distintas. Nós vamos perceber o Elinho do filme, é o justiceiro, é o matador. Ele é o matador de almas cebosas. Almas cebosas se torna um conceito bastante forte na periferia de Recife. Não tem em outras periferias. Não sei se vocês conhecem essa ideia de alma cebosa. Garnizé é o outro personagem. Garnizé é um músico. É o que escreve a letra, é aquele que fala, aquele que canta. Ele é baterista de uma banda que se chama Faces do Subúrbio. Então nós vamos perceber nessa estrutura sedimentada e um cenário que colocam esse filme como um expoente, nos filmes sobre a periferia, como um cenário de violência desenfreada, caos urbanos, problemas de moradia, saneamento, onde as pessoas procuram ter uma vida de cidadãos, buscando direitos em uma narrativa sobreposta pela intertextualidade, entre outros personagens do filme. Então, essa é a história. Eu não vou contar a história para vocês aqui, porque eu quero que vocês assistam o filme. Eu não vou contar o fim para vocês, mas é o filme que se coloca. E aí eu gostaria de encerrar, para dar um tempo para que a gente possa discutir, essa questão, não só da forma, da maneira como a academia lida, mas também como nós, professores,
que trabalhamos nos cursos de ciências sociais, lidamos com essas questões que vêm da periferia e que aparecem também em nossos cursos. A questão da violência, a questão da ideia de marginalidade, a questão do lugar, conceito, que são todas questões que aparecem para nós no cotidiano. Né? E aqui, só para voltar um pouco nessa discussão desse filme, né, nós vamos perceber uma câmara bem específica, né, uma câmara que contrapõe as histórias vividas por Hélio, o justiceiro, e por Garnizé, que é o baterista, mediatizadas pela música e pelo apoio dos moradores. Logo rompe com a ideia do bem e do mal, tal como as pessoas da periferia estão dizendo, nem tudo que é visto como mal é completamente mal, e nem tudo aquilo que é visto como bem é completamente bem. Né? Existe um abaixo-assinado no filme. O abaixo-assinado representa uma parcela significativa de apoio ao justiceiro Eline, que viu que seu trabalho era eliminar, né, estupradores, assaltantes, delinquentes, tá, da conversa dos moradores do bairro. Tá? Já a música de Garnizé aparece como porta-voz também dos moradores, com soluções e demandas concretas, com soluções e demandas de inclusão social. As letras das músicas que vocês podem escutar nesse filme, né, são centrais para uma análise social das retóricas que a população faz sobre o bem e o mal. O protagonista, completamente vinculado a uma música, também torna o próprio filme um musical da estética da periferia de Camaragibe, a qual se movimenta em uma linguagem de depoimentos, de videoclipes, e constrói esse debate sobre o bem e o mal. A história não está posta de uma forma linear, talvez pelo fato do uso de videoclipes, né, que o torna o filme fragmentado, mas prende a atenção da audiência por uma experiência sensorial oferecida musicais. Em várias cenas, Garnizé está tocando bateria ou se posicionando perto do outro instrumento musical, posicionando-se como artista local, mirando como uma projeção de uma produção musical da sua banda Faces do Subúrbio. Ademais, nota-se que a iluminação usada no filme também procura colocar em evidência, né, esses personagens e esses artistas. Bom, então aqui eu encerro, né, eu acho que um pouco para dar essa dimensão de debate, né, e trabalhando um pouco como se fora em forma de oficina. Não sei se deu para chegar até vocês as discussões colocadas. Então, agradeço muito, né, a contribuição, né, professor Martins. E convido, né, as pessoas para a gente abrir para o debate, né? A gente pode fazer as vezes Eu acho que tem várias questões aí, pelo menos aquelas que eu coloquei, que vocês poderiam. Pronto. Alguém quer começar? Bom dia ainda, né, a todas e todos. Eu sou a Marina, sou professora de antropologia também aqui da UVA e quero primeiro agradecer a partilhas, né, foi muito interessante o compartilhamento dessas questões e que você possa retornar mais vezes aqui a Sobral e a nossa universidade, né, inclusive quando tiver tudo pronto, lá no nosso campus que está em reforma, e que você possa também estar em outros momentos conosco. E foi muito interessante a tua fala e também ver as imagens do filme. Não sei se está dando para me ouvir, eu acho que não está prestando. Então acho que eu vou falar alto. Esse outro é que você quer tentar esse. Não está prestando. Dá para escutar aí? Dá para escutar?
Pronto. Tentar falar sem o microfone. Eu morei um tempo em Recife, né? Estudei lá no programa de pós-graduação, em que o Atias é docente pesquisador da UFPE, e foi muito interessante ver as imagens do filme, né? Porque ele remete a algumas representações que a gente tem da cidade, e eu acho que questões relevantes da tua fala que trazem questões para a gente pensar, né? A noção de representação, de regimes de verdade e a maneira como esse documentário representa a cidade, representa a periferia, a noção de periferia e, inclusive, a noção que tu trouxe aqui para a gente de lugar-conceito. Né? Você fala da Globo. Todo mundo já viu novelas da Globo ou filmes da Globo Filmes que retratam um lugar do que seria a periferia, do que seria a favela. E a gente vê esses regimes de verdade e representação sempre em evidência, inclusive agora na música, nos filmes e nas novelas, inclusive no festival Rock in Rio que teve esse ano, teve um palco favela, né, que inclusive foi motivo de muita polêmica, e a gente tem essas representações da grande mídia, a gente tem essas representações de documentários, inclusive alguns documentários do cinema do Recife, né, bem interessantes do cinema atual que nos trazem isso. Uma questão, Atias, que me remeteu, que eu queria lançar para você não como uma pergunta, mas muito mais como algo para a gente pensar junto, é que a gente tem essa noção da era da reprodutibilidade técnica, né, onde é muito mais acessível qualquer um ter uma máquina fotográfica, uma câmera, um celular que nos ajuda a filmar. E a gente tem também um suporte hoje, uma rede social para isso, onde todo mundo tem acesso, que todo mundo pode lançar um canal, que é o YouTube. Todo mundo aqui deve ser consumidor, em maior ou menor medida, de canais e vídeos no YouTube, né? E eu reparo atualmente que tem uma série de canais no YouTube de pessoas que são da periferia, são as blogueiras, né? Tem um canal muito interessante que chama Blogueira de Baixa Renda. E aí ela tem alguns vídeos que ela filma sobre o morro que ela mora. No Rio de Janeiro é o Morro do Banco. E aí eu vi recentemente um vídeo onde ela faz um tour pelo Morro do Banco, que é o morro lá do Rio de Janeiro. E os comentários das pessoas, tem comentários de todo o Brasil. É interessante como a representação do que é a favela da Globo, das grandes mídias, é o olhar da Globo sobre o que é a favela, e nós temos uma visão sobre essa representação. E a visão que a própria moradora do Morro do Banco, apenas com um celular, uma câmera, filmando e editando esse vídeo, ela tem um olhar que é completamente diferente. Eu me senti, vendo esse vídeo, é muito diferente da imagem da favela que a gente tem na Globo. Inclusive os comentários corroboram isso. É como se o olhar, a representação que ela tivesse do lugar em que ela mora, que é o morro, nos abrisse uma nova possibilidade de imagem, um novo regime de verdade e representação do que é o morro. E os comentários aludem a isso. Olha que morro bonito, é muito diferente de tudo que eu já vi, é diferente do que eu vi nos filmes, do que eu vi em novelas. Esse morro é muito organizado, ele está ajeitado. E é interessante pensar sobre isso, né? A representação. Como esse olhar imagético, quem constrói, quem desenvolve esse olhar imagético, pode nos oferecer diferentes representações acerca da realidade, de uma realidade mesma, né? Inclusive, você falou muito bem sobre a mesma imagem evoca diferentes interpretações. Então, diferentes olhares imagéticos, né, a partir do lugar de fala, da posição, né, do sujeito que produz esse olhar sobre um local, constrói diferentes conceitos, lugares-conceitos, né? Então, espero que isso nos possibilite conversar mais. São só algumas questões que me remeteram à sua fala, e mais uma vez eu agradeço a tua presença, viu, Atias? Obrigado, Maria. Nada. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Permitir ele. Não, tá tranquilo. Você vai estar querendo. Eu posso falar primeiro. Tá bom. Tem a ver, inclusive, com a fala da Marina, né?
faculdade de antropologia, né, você conhece, e há alguns anos lá no Laboratório das Memórias das Praças de São Paulo, que vem trabalhando com periferia, né, basicamente, é o nosso foco. Né? A gente começou a discutir sobre patrimônio, né, cultural, e a gente entendeu que para discutir sobre isso a gente não pode pensar só no sítio histórico, né, que só é tão dado como patrimônio histórico nacional. E a periferia tem muito a contar também com a cidade, né? E a gente começou a perceber que exatamente essa imagem, né, que a mídia, né, coloca, a periferia do meio, né, a violência, né, etc. Com a experiência que a gente está tendo na periferia, a gente consegue ver outras imagens, né, além dessas. Imagens, inclusive, de muita resistência, né, de muita força, né, de muito heroísmo mesmo, de poder sobreviver em determinadas condições e de estar também produzindo, né, o seu próprio território, né, enfim, de diferentes formas. Os projetos mais recentes, inclusive, a gente vem trabalhando muito com essa produção audiovisual, que não é a gente que mostra isso, né, a realidade dessas pessoas. Elas que dizem pra gente, né, o que elas querem mostrar, né, e a gente vai produzindo junto com elas. Tem até alguns movimentos que a gente acompanha aqui, o próprio Vicente está ali na Câmara, né, que é uma dissertação do mestrado, trabalhando sobre isso, sobre a resistência via poesia, que é produzida na periferia, principalmente do rap, e também a poesia do movimento islâmico, que aqui também tem, né, em Sobral. O movimento islâmico são jovens que se reúnem, né, e vão recitar a poesia, e geralmente são jovens da periferia. Né? Então, a gente tem, eu concordo plenamente, né, com essa ideia, que existem outras formas, né, de a gente ver, outros conceitos de a gente ver a periferia. Não só essa do medo, né, da violência, mas também de pessoas que, inclusive, nos recebem muito melhor do que se a gente tivesse bairros mais ricos aqui na cidade para pesquisar muitas pessoas. Né? A gente chega nas casas das pessoas, elas recebem a gente muito bem, vão comprar bolo, vão comprar refrigerante, vem servir para a gente, deixa a gente, vamos dizer assim, meio que invadir, né, as casas delas. Então eu acho que tem uma outra forma também da periferia e a gente vem fazendo um pouco esse trabalho aqui. A minha pergunta, na verdade, é com relação aos professores que atuam, né, na periferia. Nós temos algum aqui de vocês, né, que atuam em vários conférios. Eu estou dando aula agora no mestrado profissionalizante também de psicologia, né, e a disciplina que eu estou dando é exatamente discutindo a antropologia do ensino, né, de sociologia. E os professores, eles têm depoimentos que falam de muitos problemas, principalmente relacionados à violência, né, que alguma ação, de morte, né, pessoal de membros, às vezes, né, acontece várias outras coisas também que agredem muitas pessoas. E às vezes eles não sabem muito bem como lidar, né, com essas situações. E a gente percebe que também, em função disso, tem uma série de preconceitos que vão surgindo. Esses dias, por exemplo, eu peguei um filme chamado Picho, né, não sei se você conhece, que é sobre pichação, né, de um grupo lá de São Paulo, né, que eles são, eles acompanharam, né, os pichadores, né, no seu cotidiano. Inclusive tinha imagem de arquivos de um pichador, né, que já fazia esses registros audiovisuais e tal, eles aproveitaram o vídeo. E se falava muito dessa questão de que a pichação, na verdade, é uma forma de territorialização da cidade, porque a pichação se faz em outros lugares, não no seu, né, e de assinar os nomes, né, desses territórios. Porque a pichação, na verdade, não é assinatura, né, é uma linguagem própria que eles entendem. Tinha até um pichador que ele não entendia as escritas nas paredes, mas ele sabia ler perfeitamente todas as pichações que podia. Então, acaba que é uma linguagem própria, até mesmo de resistência, de dizer, olha, nós já existimos, né? Nós também fazemos parte dessa cidade, nós também podemos estar em outros lugares e tal. E quando eu passei esse filme, eu notei que houve uma certa desconstrução na cabeça dos professores com relação a determinados preconceitos, né? Então a pergunta é sobre a questão da força do audiovisual para a gente poder criar, né, essas novas imagens, né, esses novos olhares, né, sobre esses lugares que geralmente a gente marginaliza muito e tem muito medo, né?
mais nesse sentido. Bom dia, gente. Me chamo Vinícius, também sou aqui da Universidade Estadual do Acaraú, do curso de Ciências Sociais. Gostaria de parabenizar inicialmente, né, o professor Renato Dias pela fala, parabenizar o Nilson e a organização do evento aqui do 10º Visualidades, né, que está ocorrendo aqui juntamente com a formação que está ocorrendo, promovida pela Secretaria de Educação do município de Sobral. Bom, em grande medida, o que me chamou bastante a atenção na sua fala, professor, em grande medida veio a ser contemplado e partilhada nas falas da professora Marina e do professor Wilson. E, em particular, eu gostaria de destacar aqui, pedindo para que você possa desenvolver mais, falar mais do que lançar propriamente uma questão. Quando você vai falar sobre a questão dos recortes, de como que a produção de visualidade gera recortes, gera enquadramentos, né, sobre uma determinada realidade, em particular pensando se a produção da ideia pela uma determinada visualidade do que é a periferia, do que é o centro, do que é o morro, do que é o asfalto, de como que isso está relacionado com uma visão maniqueísta, né? De como que a periferia é associada ao mal, e aí o asfalto, o centro associado ao bem, de como que isso, né, pensando assim, nos termos das ciências sociais, está permeado por uma visão que é bastante antinocêntrica, excludente e de negação de uma unidade ao outro. Né, já que tudo que é ruim, tudo que é quase que abjeto associado à periferia, que é um lugar de barbaridade, de crime, de violência, enfim. Eu gostaria então, professor, de que você pudesse falar um pouco sobre como que é essa construção de uma visão maniqueísta sobre o centro e periferia. É uma representação reprodutora de imagens que diminuem, né, o caráter de uma unidade do outro, né, e de como que também produções como essa do filme, né, servem de contraponto a esse tipo de visão, né, que também acaba dialogando um pouco com a própria questão que o professor Wilson trouxe, com exemplos, por exemplo, como o do filme sobre o bicho, por exemplo, que ele relatou, que acabam sendo expressões contestatórias dessa visão hegemônica que põe as representações de centro e periferia nesses termos maniqueístas. Né? Então, basicamente, pedindo para que você pudesse falar um pouco mais sobre esse ponto, ok? Obrigado. 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 Não, para mim foi um prazer imenso estar aqui. Coloca essa discussão dentro de um determinado nível. E aí eu só queria colocar uma outra questão, aliás, vendo essas que vocês colocaram, né? Eu colocaria uma pergunta para mim mesmo, no sentido de entender, nós, como cientistas sociais, né, até que ponto nós não estamos reproduzindo certos conceitos que não têm mais sentido, né, na atualidade, no momento atual. Né? Então, a gente teria que pensar, né, uma outra forma de lidar com toda essa questão, o que a favela, o que a periferia propõe. Né? E ela sempre está propondo, entre aspas, sempre está propondo, né, esse maniqueísmo do bem e do mal. Isso para nós já é colocado desde o momento. Então, até que ponto nós não estamos reproduzindo em termos analíticos, né, certas interpretações que eu me coloco aí. Será que eu estou tentando analisar certas situações com o mesmo argumento teórico, que já foi, sem perceber que nós temos que pensar numa novidade analítica em determinadas situações? Eu acho que isso é o exercício da nossa
é o exercício da nossa prática investigativa. Né? Não é nem o fato de estar lá, né? Não é nem o fato de estar lá, porque hoje em dia não necessariamente você precisa. Né? Um dos nossos alunos lá resolveu fazer uma etnografia sem sair da casa dele. Quer dizer, através do Google, através das formas do Google, você vai fazer uma etnografia, né? E fazer uma entrevista também. Você não precisa mais sair do seu apartamento para você produzir uma etnografia, não sei, questões sobre isso. Né? Mas eu acho que o que leva as intervenções fez refletir sobre até que ponto nós não estamos reproduzindo certas interpretações. Né? E aí eu queria trazer um dado que eu acho que ajuda, e foi porque eu peguei esse filme para trabalhar essa questão dessa ideia de favela, essa ideia do bem e do mal, né, que está inserida nas nossas análises, como nós analisamos essas questões. O filme, os personagens são as pessoas, quer dizer, não é um documentário sobre aquelas pessoas, né? São as próprias pessoas falando sobre a realidade. Quer dizer, eu acho esse filme, meu olhar, eu acho esse filme ele coloca uma outra discussão para nós, porque ele foi montado, foi organizado com os próprios personagens da realidade. Quem fala é o Elinho, quem fala é o Garnizé, quem fala é o presidente da Associação de Moradores, quem é o pastor, todo mundo que está ali é aquela realidade daquele local. Então, aquela situação etnográfica é colocada na tela a partir das próprias pessoas que vivem naquela realidade, né? Diferente de outras produções. Diferente de outras produções que a gente vai ver outro tipo de produção. Não vou citar aqui, a gente pode ver geralmente as produções de documentários Globo Repórter, né? Onde as pessoas não falam. Né? Quem fala é quem produz o documentário. As pessoas que estão ali não falam. Né? E no caso aqui nós vamos ver, né, a música produzida no local, as pessoas são do local. Essa realidade é uma realidade, vamos dizer assim, filmada. Aí, vocês colocaram, né? Eu posso pegar o Paulo Caldas, não, Paulo, você cortou na hora que ele estava falando isso. Por que você cortou esse pedaço? Então, nós vamos ver aí uma intervenção do diretor do filme, né? Paulo Caldas e o Marcelo Lima. Eles, de uma certa forma, a colocar a realidade fragmentadas por uma câmera, né, dentro de um determinado tempo fílmico, né, eles, de uma certa forma, consolidaram, né, uma realidade. Então, nós podemos, eu, como antropólogo, essa questão, posso discutir essa estrutura do filme, né, tal colocada aí. Né, mas isso não impede que eu possa fugir das fronteiras colocadas no filme e refletir sobre o bem e o mal que eu faço aqui, né, a partir das falas dele, ou que eu falo, que eu reflito, discuto a questão do lugar conceito a partir do momento que se estabelece. Né? São várias questões que eu posso, como cientista social, né, ultrapassar a fronteira do filme e ao mesmo tempo eu posso construir um filme, né, a partir dessa discussão. Eu não crio um filme que isso se referiu, que é o bicho, né? O bicho, me interessou muito em ver, mas eu posso, né, já fiz várias vezes, né, permitir que certas discussões na antropologia visual sejam primeiro discutidas a partir do filme. Quer dizer, eu não estou usando a câmera para documentar, né, e discutir, mas eu estou usando a câmera para discutir. Quer dizer, a câmera, né, ela vai para o local, né, ela vai para uma proposta de discussão.
Então, essa é uma perspectiva, no sentido que a produção visual ela não está atrelada a um negócio, ela é parte da discussão. Quer dizer, a câmera ela está presente no momento da discussão. Eu já ela influencia, exatamente, ela está lá, ela é parte da discussão. Então, essa é uma questão que a gente coloca como pesquisador dentro dessa perspectiva. A ideia maniqueísta ela é presente, não só no nosso imaginário, ela está presente no imaginário, ela está presente no imaginário dos personagens, né? E ela está presente nessa realidade, né, que a gente pode chamar de uma realidade material de um determinado grupo social. Né? Então, a gente tem dificuldade de fugir disso. Eu acho que é uma forma, por isso que eu acho que você tem que pensar outras formas analíticas, né? Os modelos analíticos que possam provocar e sair dessa ideia. A gente não consegue sair. É muito difícil. Então, essa é uma questão que a gente gostaria de discutir. Mas eu acho que a gente poderia pensar em montar um próximo debate, né? Aproveitando que a Célia está aqui, que ela está aqui, a gente vê uma outra forma de voltar aqui com vocês. Né? Não sei se tem mais algumas sugestões. Eu coloco em posição. Bom, mais alguém? Ninguém? Queria só, se você me permite, só comentar uma coisa, que eu esqueci de dizer, no nosso caso aqui, eu comecei a falar e não desenvolvi, né? A gente tenta trabalhar com as comunidades, a gente vai para a periferia, a gente tem sentido, né? A gente vai sem saber o que vai fazer. Chegando lá, os próprios moradores vão incentivar a gente a pensar em algumas coisas, né? Aí nesse sentido tem surgido uma série de pequenos filmes. A gente não tem profissionais, né, formados no cinema, nem nada disso, né? Então vai aprendendo fazendo, né? E os próprios moradores vão dizendo para a gente o que a gente pode estar mostrando, né, da realidade deles, né? Eu até cheguei a mencionar que tem um filme também sobre o rap, né, que a gente fez. E esse filme a gente só conseguiu porque tinha câmera. Aliás, a menina, ela fez a apresentação dela e ela só conseguiu fazer a apresentação dela porque tinha câmera. Né? Porque ela fez o filme, né? Mas quem disse o que ia mostrar no filme foram os próprios rappers. Né? Quer dizer, ela não estava conseguindo fazer o trabalho dela, chegou com a câmera, né? Aí, tá, vamos ajudar você. Né? Mas aí a gente diz o que a gente quer, né, que você mostre. E aí foi construído, né, junto com a gente. O próprio Vicente também fez um filme também foi anterior, a apresentação dele. E foi mais ou menos desse jeito. Só que no caso dele ainda continua até hoje indo para as batalhas, né, indo para o Islã, né, ainda está registrando e o registro que a gente faz lá, eles divulgam na página deles, etc. Né? Mas sempre tendo a participação, então a gente não faz um filme sobre os outros, né? A gente faz um plano, né? Eu acho que tem a nossa participação, como você disse, o diretor vai lá, né, e vai selecionar as cenas e tal. Pode até ter ajuda, né, dessas pessoas para dizer o que você pode selecionar ou não, mas a gente tem mais ou menos uma lógica de como a gente pode trabalhar a linguagem, né? Então a gente tem feito um pouco assim. Né? E aí convida você também para ele depois dialogar, né, com as condições que a gente possa estar pensando aí no conjunto. Não era nenhuma pergunta, era mais um comentário. Não sei se você já quer falar alguma coisa. Eu só queria colocar. Alguém ainda quer perguntar alguma coisa? Eu só queria colocar à disposição o laboratório. O nosso laboratório é lá grande coisa, né? Mas é um laboratório de sanfona. Né? Sabe o que é sanfona lá? Fica e vai, né? Então tem vários alunos interessados.
tem poucos alunos interessados, né? Mas aí a gente está lá e eu acho que pensar a periferia a partir de narrativas imagéticas é uma necessidade que nós temos sempre no campo das ciências sociais, né? E se vocês olharem hoje, né, se você olhar o principal exemplo da Volta, essa aí passa por fora. A discussão é outra. A periferia está com a discussão sobre as relações, as transformações sociais atuais, contemporâneas na periferia, elas não passam mais a ser parte fundamental da análise social, né, da pesquisa social. Elas estão no outro nível. Né? No outro nível. Eu acho muito poderia, de uma certa forma, já passou. Que era maior a presença dos cientistas sociais, né, do que hoje. O grande bloco, a grande questão na pesquisa social, ela está em torno de relações de gênero, os aspectos de gênero. Menos essa questão da discussão desse mecanismo de gênero do mal que ele representa. Mas a discussão ele foi ótimo. Muito obrigado, professor. Obrigado também a quem ainda ficou até agora, né?